No vídeo de hoje nós falaremos um pouco sobre a crise que está assolando o Facebook e também sobre a influência e a importância dos boicotes ao longo da história. Reforçando aquele pedido de que se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, não perca tempo, já dê aquele tapa no joinha se você não se incomodar com isso e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você acha que possam ter interesse nesse conteúdo. 56 bilhões de dólares, o equivalente a 306 bilhões de reais. Esse foi o valor de mercado que o Facebook perdeu nos últimos dias devido a uma série de empresas como a Honda, a Microsoft, Coca, o Starbucks, a Unilever aderirem ao boicote, retirando os seus anúncios, já que grande parte da receita do Facebook advém desses anúncios que acabaram sendo retirados. Essas empresas aderiram a um movimento que critica o Facebook pela inércia, por não fazer absolutamente nada com relação à proliferação de mensagens de ódio na sua plataforma. O interessante é destacar que a ideia do boicote não é algo recente na história da humanidade e que no século XX nós temos casos, nós temos exemplos muito interessantes de boicotes que foram eficazes e que mostraram resultados bastante significativos. Eu elenquei para vocês então 4 grandes boicotes que mudaram os rumos da história. O primeiro grande boicote do vídeo de hoje foi liderado pelo Mahatma Gandhi, no movimento em que ele lutava pela independência da Índia. A Índia, até 1947, era uma colônia britânica e, por conta disso, muito explorada pelos ingleses. O movimento de independência liderado por Gandhi partiu do princípio da desobediência civil não violenta e tinha como uma de suas ações o boicote. Uma das orientações para a população indiana era de que eles não adquirissem as vestimentas vendidas pelos ingleses na Índia e que passassem a confeccionar as suas próprias vestimentas. Isso fez com que um dos maiores símbolos de Gandhi fosse o fato dele andar sempre com um tear manual, já que era com esse tear que ele fabricava e confeccionava suas próprias roupas. Tear esse que inclusive está lá exposto na bandeira da Índia. Um outro boicote também liderado e organizado pelo Gandhi em prol da independência da Índia ocorreu em 1930, quando os indianos, proibidos pelos ingleses de adquirirem o sal de qualquer outro país, realizaram então a chamada Marcha do Sal, em que Gandhi liderou uma caminhada até a costa da Índia e estimulou a população indiana a fabricar, a produzir o seu próprio sal, de forma que não fosse necessário adquirir o sal inglês e que dessa forma os boicotes enfraqueceriam economicamente a Inglaterra e não fariam com que a Índia fosse uma colônia tão lucrativa para os ingleses. O segundo boicote que eu selecionei para falar nesse vídeo com vocês ocorreu nos Estados Unidos, na cidade de Montgomery, capital do estado do Alabama. O boicote teve início logo após uma norte-americana, Rosa Parks, uma negra, ter se recusado a ceder o seu lugar no ônibus a um homem branco. Apenas lembrando que nos Estados Unidos, na década de 50, existiam leis segregacionistas que estabeleciam espaços predestinados para negros e espaços predestinados para brancos. Logo após a recusa de ceder o seu lugar para esse homem que havia entrado no ônibus, Rosa Parks foi presa, dando início a um dos movimentos pelos direitos civis mais conhecidos na história, que inclusive contou com a participação de Martin Luther King. Logo após a prisão de Rosa Parks, milhares de adeptos à causa, milhares de adeptos à luta pelos direitos civis, pela igualdade nos Estados Unidos, recusaram-se a pegar o transporte público quando fossem para o seu trabalho. As pessoas então iam caminhando, as pessoas iam juntas cantando e boicotaram a empresa de ônibus, causando prejuízos monumentais à empresa de transporte público nos Estados Unidos. A causa inclusive chamou a atenção da Suprema Corte norte-americana, que em 1956 aboliu as leis segregacionistas nos transportes públicos de Montgomery, e 8 anos depois, em 1964, você teria então a extinção das leis segregacionistas em todos os Estados Unidos através da criação da Lei dos Direitos Civis. Um outro episódio bastante interessante de boicote foi aquele realizado pela comunidade internacional
contra a África do Sul, a fim de que a África do Sul se conscientizasse e extinguisse a sua política de segregacionismo racial, o apartheid. É importante mencionar a participação do Nelson Mandela na luta pelo fim do apartheid, juntamente com o Congresso Nacional Africano, mas foi apenas ali próximo ali de 1991, quando o apartheid é oficialmente extinto da África do Sul, que nós temos uma participação e uma adesão da comunidade internacional boicotando não apenas economicamente a África do Sul, recusando-se a realizar relações comerciais com a África do Sul, mas também proibindo a África do Sul de participar de grandes eventos, como por exemplo os boicotes que foram realizados sucessivamente à África do Sul aos Jogos Olímpicos. E aproveitando que nós estamos falando sobre os Jogos Olímpicos, é importante que você tenha consciência de que os boicotes também são utilizados com finalidades políticas, como por exemplo aquele que ocorreu em 1980, onde os norte-americanos recusaram-se a participar das Olimpíadas de Moscou, na então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Lembrem-se que estávamos em contexto de Guerra Fria e que por conta disso, como uma forma de criticar a invasão soviética no território do Afeganistão, os Estados Unidos, juntamente com uma série de países que acompanhavam os norte-americanos em sua política externa, recusaram-se a ir participar dos Jogos Olímpicos de Moscou. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Esses foram 4 exemplos de boicotes que ocorreram no século XX e que foram fundamentais para que nós tivéssemos grandes mudanças na história. Deixem o seu like caso tenham gostado do vídeo, inscrevam-se no canal caso ainda não sejam inscritos e deixem aí nos comentários qual é o posicionamento de vocês com relação aos boicotes. Nos vemos na próxima. Tchau!